existe um cenário, se a gente parar para analisar, no mercado também de muitas empresas que o departamento de marketing também ele sofre um pouco com o comercial, também quer jogar empurrando as coisas, então assim, acho que é uma questão de cultura mesmo, de entender que é feita a 4, 6 mãos, né? É comercial, é marketing, é agência, todo mundo tem que somar com o mesmo objetivo indo para o mesmo lugar, porque se um quer atropelar o outro, não trabalha em conjunto, a coisa não anda. Começamos aqui mais um programa Briefzinho. A nossa intenção aqui é levar informação sobre marketing com objetividade e mostrando o dia a dia, porque a gente quer mostrar o que as agências não mostram de verdade no dia a dia, né? A gente quer levar informação na prática. O que a gente às vezes aprende numa faculdade não é aquilo que acontece no dia a dia de uma agência, e a gente quer trazer isso aqui para o Briefzinho. Bom, e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é tudo que uma agência gostaria de falar para um departamento de marketing, mas tem medo. É um assunto meio preocupante, mas que exige muita atenção, porque é muitas vezes desconsiderado. A gente vai falar alguns tópicos aqui. Eu vou primeiro me apresentar, sou o Matheus, diretor de marketing da Inside4U. A gente está aqui com a Flávia, que é a nossa chefe de redação aqui, nossa copywriter oficial da Inside. Temos o Marco Aurélio, que é nosso diretor de atendimento, sócio da Inside. E temos o Bruno Borges aqui, que também está no atendimento, lidando, né, Bruno, com esse dia a dia com os clientes árduo, dia a dia árduo. Na ponta do iceberg. Aposto que você tem muita coisa para falar para os clientes e tem medo, né? Eu acho que esse Pode abrir o coração? Cuidado. Calma. Pode abrir, mas não muito, só de leve, só. Bom, vamos começar um pouquinho falando do dia a dia, né? Como eu estava falando, muitas vezes a gente tem assuntos que a gente acaba segurando, represando na agência, mas que prejudicam muito o bom andamento do marketing. Quando a gente entrega algum tipo de serviço, a gente precisa ter um alinhamento melhor com o cliente, e muitas vezes a gente acaba segurando essas demandas, o trabalho não sai muito bem, justamente porque às vezes a gente pode começar até falando pela parte de comunicação com o próprio cliente, né? Eu acho que entre muitos assuntos é uma coisa bem, bem frágil, porque às vezes a gente entra com algum job dentro da agência, o job chega e às vezes a gente precisa de um briefing decente e a informação não rola, a comunicação não rola, dentro da própria empresa a comunicação não flui, e isso interfere na cadeia de tarefas que têm que ser executadas, e muitas vezes o que foi planejado lá no início acaba não saindo do jeito que tinha sido pensado. Isso é uma problemática, né? Você que está no dia a dia aí, Marco, acho que pode falar um pouco mais dessa dificuldade que a gente tem dentro dos clientes, é um pouquinho... A gente fica com um pouco de medo de chegar no cliente e dizer as nossas dificuldades, mas eu acho que é importante a gente, claro, esclarecer isso. Eu acho que um dos grandes problemas que eu vejo, né, primeiro é que a gente tem poucos clientes de fato que conseguem se planejar trimestral, semestral, ter um planejamento anual, já é um ponto. Poucas empresas de fato, né, montam toda essa estrutura, pensam em todos os seus clientes internos também, pensam em mercado, já é um ponto. E os que têm o planejamento também, de várias vezes quebram também querendo apagar incêndio, né? Porque um departamento de marketing dentro da empresa, ela tem vários clientes dentro da empresa. Ela tem um comercial, ela tem parte de produto, ela tem time técnico, dependendo da operação, do produto ou serviço que ela vende. Então ela cria um desenho e os clientes dentro do próprio cliente não respeitam o que o marketing desenhou, né? É uma dor que a agência também sofre e o departamento de marketing também sofre. E a gente também fica um pouco passivo disso, que é um problema e atrapalha todo o nosso cronograma, né? A gente faz todo um desenho com o cliente e aí vem apagando incêndio, coisa que foge do escopo, do planejado, não vai sair bem feito. A gente sabe que o planejamento é a base de tudo, né? Se a gente quiser algo que performe bem, então tem que ser planejado. Quanto mais planejado, mais tempo para trabalhar, tanto a agência, tanto o cliente, vai sair muito melhor, performa melhor. Então, sempre a gente tem esses problemas no meio do caminho aí, né? O Bruno, acho que pode falar muito bem dos incêndios que tem diariamente, né? E tem muito, hein? Tem muito.
Mas o que você falou é totalmente certo, Marco. Realmente o cliente tem essa dificuldade de se planejar durante o ano. E mesmo quando tem um planejamento, vai vindo ali as demandas, né, de última hora. E aí a agência acaba absorvendo isso, entra nessa loucura do cliente. E aí a gente também vai fazendo tudo na correria e aí acaba virando tudo uma bola de neve. Muitas vezes não sai como, né, deveria sair, né, o job, né, da forma mais correta, mas enfim, a gente acaba apagando o incêndio, como você falou, então realmente é complicado. A gente tem a necessidade de atender esse cliente, ele também precisa da nossa ajuda, então fica esse jogo aí de xadrez aí pra gente poder... E como isso reflete dentro da parte até criativa? Porque eu vejo que quando a gente apaga incêndio, a gente tem que fazer tudo correndo, é emergência para o prédio não ruir. E na parte criativa, quando a gente tem que desenvolver um conteúdo, quando a gente tem que desenvolver alguma coisa do tipo, o que acontece, Flávia? O que acontece é que acaba chegando muita coisa que quando bate para produzir, ela simplesmente não faz sentido. Então, eu acho que tem uma dificuldade muito grande, como o Marco falou, do marketing, entender às vezes que as outras áreas lá dentro são como se fossem pequenos clientes. Então, o marketing não é o RH. O RH não pode simplesmente chegar no marketing e exigir, eu quero que isso seja feito agora, eu preciso disso para amanhã, porque isso quebra qualquer tipo de possibilidade de planejamento. E aí, quando às vezes bate uma coisa dentro da agência aqui, né, a gente percebe que não faz sentido. Ué, mas, tipo, mês passado, vocês não falaram que vocês queriam focar em outro produto? Por que a gente tá falando disso agora? Porque fulano pediu, mas fulano não é do RH, fulano não sabe, não tem nada a ver com a área de vendas, por exemplo. Então, acaba que às vezes batem muitas coisas que não fazem sentido serem produzidas. E aí a gente vai produzindo coisas que às vezes não fazem sentido para suprir uma demanda que vem porque não tem um planejamento, às vezes dentro da empresa, não tem um... Acho que até às vezes por ego, né? Eu quero. Por ego, pode ser por falta de comunicação entre as áreas. Às vezes... O pessoal de vendas está querendo, precisa que um produto saia, porque, sei lá, esse produto tá para vencer, alguma coisa assim. Mas aí o pessoal do marketing nem sabe. Falta, às vezes, de comunicação dentro da empresa mesmo. E aí a gente acaba produzindo coisas que não fazem sentido, porque o cliente está demandando elas, e aí no final das contas a gente precisa atender o que o cliente está solicitando, e o que vai fazer resultado, o que traria resultado de fato, que é um trabalho com planejamento, um trabalho a longo prazo, acaba não sendo produzido e acaba ficando de lado, né? E quando essa demanda chega, Marco, como que é? Porque eu sei que aqui dentro da agência você ouve. E como é com o cliente? Porque... deve ser bem complicado lidar com isso no dia a dia. É complicado porque é uma questão de jogo de cintura também, como a gente falou anteriormente, é um fato. Para vezes o marketing, né, ele tem uns clientes dentro da empresa, então a gente fica nesse jogo de cintura. E é super complicado para mim do outro lado, como agência, de fato, que eu sei que a gente vai brecar alguma coisa que está sendo produzida já planejada, né? Então a gente tem que brecar o time, entender o problema. Eu acho que é ruim para o cliente, é ruim para o negócio do cliente, essas coisas que pintam em cima da hora. Porque tiram o nosso tempo de produzir algo de fato que é mais relevante, que fazia mais sentido, como a Flávia trouxe, entendeu? E aí rola um desgaste, né? Tanto com o cliente que vem numa choradeira, putz, quebra esse cigarro, tal. Aí eu tenho que chorar aqui dentro também. Vocês me xingam também, xingo o cliente, sai, mas não é o jeito certo, entendeu? E aí outro problema também que a Flávia trouxe, é um fato, né, se a gente parar para analisar friamente, o marketing de qualquer negócio funciona com os indicadores. Pô, você tem KPI, você tem número, você tem prazo, volume de venda, mercado. E pô, a gente sabe o guia, tem ali, você somando tudo, você sabe para onde você vai. E aí quando você cai num ego do diretor tal, pedindo tal coisa que a gente sabe que não vai fazer conta, é uma hora gasta nossa, uma hora gasta do cliente. Eu acho que é desperdício até do recurso do cliente. Uma agência criativa pensando está gastando tempo com uma coisa que não faz conta para a empresa, não vai performar só por ego, só porque alguém pediu e está esquecendo o negócio, né, o grosso, que a gente
tem que trabalhar para performar melhor. Então, se perde tempo fazendo coisas de ego e esquece o negócio. Eu acho que isso que é o maior problema da falta de planejamento, e que várias vezes é difícil você falar pro diretor, porra, vamos sair do achismo, né? Sabe? Vamos fazer o certo, entendeu? E eu acho que muitas vezes não tem um entendimento, às vezes, da parte que solicitou desse determinado job, enfim, que não faz sentido, do quanto ele é trabalhoso ser feito. De quanto ele prejudica uma cadeia inteira, sabe? De que ele vai sair de lá, ele vai ter que precisar de alguém do marketing dele, vai desprender de um determinado tempo para falar com a agência, para poder explicar para a agência o que é que está sendo solicitado. Aí vai ser um tempo maior do que um briefing normal, porque a pessoa que está na agência, ela vai bater o olho naquilo e vai falar, isso não faz sentido. Então vai rolar um debate, já vai aí um tempo de reunião. Aí, quando isso vem pra dentro da agência também, você sabe muito bem, quando bate às vezes na parte de conteúdo e eu vejo que não faz sentido, eu também vou lá e brigo. Mas isso aqui não faz sentido. Aí é mais um debate. E aí, às vezes, a gente acaba tendo uma perda de tempo, porque é uma cadeia enorme, né? Vai passar pelo conteúdo, vai passar por uma produção, às vezes, de arte, vai passar por uma aprovação, pode passar por uma revisão, né? Uma revisão não, desculpa, uma refação. E aí é um tempo muito grande que vai, porque toda a cadeia acaba sendo afetada, né? Isso só mostra que quando a gente vai fazer um trabalho que não tem uma organização, não tem um planejamento, a gente gasta mais tempo, na verdade, porque ele não vai vir redondo para dentro da agência, ele não vai vir completo. Aí a gente vai perder tempo criando um texto, pensando em alguma coisa, a gente vai perder tempo fazendo uma arte que provavelmente vai voltar, porque o cliente não vai gostar, porque não foi da forma como ele pensou, né? Então isso realmente acaba atrapalhando toda uma cadeia, não só dentro do cliente, mas dentro da agência também. Eu acho que a gente entra até num outro ponto aí, nesse sentido, que você falou aí, que eu acho que é uma outra problemática também, né? Porque às vezes o trabalho é todo executado e aí a gente tem profissionais aqui dentro para executar da melhor maneira possível. E aí, vamos supor, a arte vai para aprovação, o conteúdo vai para aprovação, e aí entra outra problemática também, né? É a questão da refação, às vezes por coisas bobas, às vezes por coisas que também, por motivo de ego, de opiniões alheias, de coisas que talvez não vão dar certo, de coisas que não fazem sentido, a gente fica nesse bate-volta, né? Eu acho que você tem uma dificuldade no dia a dia aí também nesse sentido, muito, né? E eu percebo também que o cliente, quando ele não sabe o que ele quer, ele não tem algo definido, ele precisa receber algo pronto para depois ele conseguir tentar imaginar o que de fato ele precisa, entendeu? Isso também é um gasto de tempo, de energia realmente bem, bem complicado. Porque ao invés de realmente a gente estar gastando energia para fazer a coisa certa, a gente está fazendo um trabalho à toa que vai ter refação. Muitas vezes tem 1, 2, 3. Como o Matheus falou, às vezes por coisas muito simples ali que às vezes não faz conta, né? Se a gente for parar para pensar macro assim. É uma problemática, né? Que sempre tem as boas discussões. Não chega a ser uma discussão de fato, mas sempre tem que trazer isso para o cliente. Ele tem que pensar, isso que vocês estão pedindo, ok. Mas assim, tem a ver com o nosso negócio, tem a ver com o nosso mercado, tem a ver com o nosso produto. Isso de fato vai melhorar em algo ou só algo bonito que a gente está fazendo por fazer, né? Acho que a gente tem que sempre trazer essa reflexão para ele, que eu acho que é importante, que de fato é uma coisa rotineira, sempre tem que estar lembrando, porque lembrando sempre o cliente, ele tem outros clientes lá dentro, né? Então sempre tem que fazer essa lição de casa, o pessoal poder pensar um pouco, e aí por isso que volta aquela história da base, pensar no negócio, pensar em planejamento, para tentar estruturar o melhor possível, né? Mas é difícil. Eu acho que também é uma cultura que precisa ser disseminada da agência para o cliente, departamento de marketing, e do departamento de marketing para os outros departamentos. Então, às vezes, quando bate alguma coisa aqui, a gente tem vontade de olhar para o cliente e falar assim, você volta para me pedir isso quando você souber me explicar qual que é o objetivo disso aqui que você está me pedindo. Então, eu acho que essa cultura de pensar no objetivo, né, do porquê que algo está sendo produzido, é uma coisa que a agência
né, precisa que o departamento de marketing entenda, e isso também precisa ser disseminado para os outros departamentos. Então, quando alguém do RH, alguém de outra, qualquer que seja, né, eu tô falando muito RH, mas é porque tá na minha cabeça é o setor de RH, mas qualquer outro setor que seja, chegue no departamento de marketing solicitando alguma coisa, a pessoa dentro do departamento de marketing perguntar para ela, tá, mas por que você precisa que eu faça isso? Por que você precisa desse trabalho? Para chegar mais redondo na agência, porque sabendo um objetivo, é muito mais fácil conduzir um job. E você tocou num ponto interessante, porque eu acho que muitas vezes é uma questão de posicionamento de algumas agências mesmo. Eu vejo até de agências menores, normalmente, de se tornarem fazedores de coisas somente. O job entra, vai para a esteira, é feito e volta sem questionamento, sem um briefing decente, sem um trabalho lógico planejado, olhando o mercado. E eu acho que também a gente, como agência, a gente tem que realmente se colocar nesse lugar de ser mais questionador para fazer também esses questionamentos corretos para o cliente, porque a partir do momento que vamos supor, eu contratei um pedreiro para construir minha casa, eu tenho que confiar que aquele pedreiro vai subir aquele muro retinho e que se ele fizer algum questionamento para mim, ele tem que me explicar o porquê e eu tenho que falar, ó, beleza, vai gastar R$1.000, R$2.000 a mais por causa disso. Ele tem que deixar claro para mim o que está sendo colocado para que ele suba o muro correto. E aí as agências também têm que fazer esse papel de quando tem um problema, intervir de fato e mostrar o porquê de fato está acontecendo aquele problema e como solucionar. Eu acho que quando as agências elas são enxergadas pelo cliente como meras executoras de um trabalho, o resultado é péssimo para todos. A qualidade cai, o valor agregado cai, o resultado não vem, e aí o que acontece é que o marketing fica com aquela conotação de uma coisa supérflua. Fica com aquela conotação de, não, o pessoal do marketing, vamos fazer um postzinho. E não é isso. O marketing ele é muito mais abrangente do que isso, e eu acho que cabe também a nós, como agência, valorizar esse posicionamento consultivo, esse posicionamento de pensar no negócio do cliente, de pensar como o cliente e o que ele precisa fazer, porque no final ele quer vender e ele não contrataria uma agência se não fosse para ajudar ele a vender. Só que às vezes ele não sabe como fazer isso. E a nossa missão também, eu acho que colocar esse ponto de vista na cabeça deles, eu sei que é difícil, né? Às vezes dá vontade de serrar a cabeça, colocar pra dentro, mas não, às vezes não entra na cabeça do cliente. Mas eu acho que é um desafio do dia a dia e que a gente batalha, né? Dia após dia com isso, para conscientizar, eu acho que os departamentos de marketing e os clientes em si, porque a gente sabe que por trás de um departamento tem uma pessoa, né? E a gente conscientizar esses clientes para que essas marcas realmente andem, né? Eu acho que realmente esse ponto de a gente trabalhar estrategicamente muito mais do que meros executores é essencial, eu acho que no dia a dia, e cabe a nós também destacar esse ponto. Acho que a gente tem que ser visto dessa maneira também, né? Eu acho que esse desafio também muito vem por conta da cultura, né? Dos clientes, porque você imagina um cliente aí que já tá 20, 30, 40 anos aí na estrada, no mercado, ele, né, tá uma cultura assim muito definida ali, e aí você quebrar essa barreira é muito complicado. Aí você também tem, como você comentou, agências que acabam fazendo o trabalho por fazer, não tem esse questionamento, não tem essa preocupação de entender o cliente, entender a demanda dele, qual que é o objetivo desse trabalho, aonde ele quer chegar. E aí realmente acaba desvalorizando muito o trabalho do marketing, o trabalho da comunicação, acaba sendo uma coisa supérflua mesmo. E fica um trabalho em vão, né? Um trabalho de enxugar gelo, porque vai fazendo, você não vê nada, não performa, faz muito volume, mas a entrega real não chega, né? E aí também existe um cenário, se a gente parar para analisar, no mercado também de muitas empresas que o departamento de marketing também ele sofre um pouco com o comercial, também quer jogar empurrando as coisas, então assim, acho que é uma questão de cultura mesmo de
entender que é feita a 4, 6 mãos, né? É comercial, é marketing, é agência, todo mundo tem que somar com o mesmo objetivo indo pro mesmo lugar, porque se um quer atropelar o outro, não trabalha em conjunto, a coisa não anda. E você acha que o que seria necessário para ter essa sinergia dentro das empresas? Porque eu vejo que muita gente também sonha. Ah, não, realmente a gente tem que trabalhar mais junto aqui dentro. Mas aí chega na hora do vamos ver, não acontece. Só antes de do Marco responder essa pergunta, eu acho que vale ressaltar que quando a gente fala todas essas coisas, a gente está falando de empresas de todos os tamanhos. Não é de só empresa pequena ou só empresa média, não. Tem muita empresa grande que é bagunça, que é uma grande de uma bagunça, né? É um problema e por experiência com os próprios clientes que a gente tem, entre outras, né, sempre tem muita empresa que tem uma cultura antiga, acho que é uma questão muito mais cultural mesmo. O comercial que traz a receita, então o cara pediu, tá pedido. Não, mas o que foi planejado, foi planejado. Então, vamos se atropelando coisas, né? Então, assim, eu acho que é uma questão muito mais na base. Diretoria, uma questão cultural mesmo, de disseminar informação, tá todo mundo, acho que alinhado com o que a empresa quer, para onde ela quer. Respeito também entre as áreas, que eu acho que isso é bem importante, entendeu? Respeito do nosso trabalho. E como você trouxe, eu acho que é super importante isso, a gente não tá aqui para agenciar um problema, né? E nem agenciar trocentos mil posts, não, é pensar junto do negócio do cliente, crescer de uma forma saudável do lado dele, né? Isso só se dá se todas essas áreas, uma respeitar a outra e trabalhar em conjunto, planejado, para o mesmo caminho, o comercial respeitando o marketing, respeitando o produto, respeitando outras divisões, enfim, porque senão não anda. É complicado. Eu acho que tem que se tirar um pouco essa visão, né, de que a rede social é a estratégia. Eu acho que muita gente encara como uma rede social, um post, um cronograma de post, um carrossel, o que seja, como a estratégia. Não é o veículo, é o que vai pôr pro ar a estratégia que tem que ser executada. É um dos canais, né? Exatamente. E é só um dos canais. Né? Eu acho que muitas empresas, muitas marcas, elas encaram isso como a estratégia principal e nunca foi. Na verdade, é um conjunto de ações que contempla a rede social que vai fazer a diferença. E muitas vezes a solução do seu problema não está na rede social. Às vezes está muito antes. Às vezes você tem que fazer um trabalho mais direto. E eu acho que as empresas, as marcas, acabaram fazendo esse movimento nos últimos anos de ir para a rede social achando que é a solução de todos os problemas. E não é a solução de todos os problemas. Vamos supor que hoje uma rede social X, que a gente não vai citar o nome, acabe. Tipo, não existe mais. Amanhã fechou, o servidor caiu ou vendeu. O que essas empresas vão fazer? O que as agências vão fazer? Uhum. Eu acho que esse é o questionamento que tem que se fazer, e a partir do momento que você fica sem resposta para isso, você começa a enxergar que realmente isso não é a estratégia. Que eu acho que a gente volta naquela história que a gente já começou conversando, né? Dos canais, o público, onde ele tá, né? Ele tá na rede social, em que rede social que ele tá, um canal de venda tradicional, uma mídia tradicional, será que funciona, não funciona? Onde ele tá? Eu acho que justamente vale esse planejamento e estudo, quem é seu produto, quem é seu serviço, quem é seu cliente, onde ele tá para justamente ter a melhor estratégia, né? Não é porque, muita gente fala, eu quero fazer, sei lá, TikTok porque, sei lá, tá na moda, mas seu cliente tá lá. Ou não? Ou a gente vai fazer conteúdo pra TikTok, seu cliente não tá lá, não valeu de nada. É dinheiro seu jogado fora, tempo da gente jogado fora. Então, assim, é entender isso muito bem, né? Exatamente. Se dancinha resolvesse todos os problemas, né? Tava todo mundo fazendo aula de dança agora nesse momento e não fazendo marketing. E não que o TikTok não funciona para algumas marcas, mas assim, tem que entender justamente quem é o seu público, onde ele tá. Exato. A rede social pode ser uma solução se for bem pensado, né? Se for bem traçado ali um planejamento. Pode ajudar junto com outras, né? Outras estratégias, enfim. Pode ajudar muito. Enfim, TikTok, alguma outra. Mas se não for algo realmente pensado, planejado ali, for fazer por fazer, não adianta de nada. E aonde está esse público, que é o mais importante, né? E como atingir esse público? O que você vai passar de informação?
Qual o canal, com a dancinha. qual que é o time, qual que é a mensagem. Eu acho que aí que tá o negócio. Às vezes a gente entra em determinadas redes sociais de determinadas marcas, né? A gente pensa, nossa, nem faz sentido que essa marca tenha uma rede social, às vezes, da forma como ela tá construída ali, né? E aí parece que, sei lá, um exemplo idiota, mas parece que é uma pessoa, sei lá, botaram um anúncio de uma marca de cosméticos num evento de halterofilismo, sei lá, sabe? Porque não faz o menor sentido a forma como o conteúdo está sendo construído para aquele público. É gente, sei lá... acabou que virou uma obrigação você ter a rede social. Então, escola de línguas fazendo dancinha... E todo mundo fazendo dancinha. E aí não faz. Às vezes não vai ser assim que você vai pegar o seu público, sabe? Eu acho que parte realmente de uma conscientização que o cliente tem que ter e que é árdua. Eu acho que exige maturidade de todas as partes para entender e não ter esse fear of missing out, né? Que é ali de perder o momento e por isso querer estar presente em todas as redes. Eu acho que tem muito isso. Fulano está fazendo, eu tenho que estar também. Isso prejudica todo mundo, inunda as redes sociais de um monte de baboseira, coisas não produtivas e não vai fazer o cliente vender mais. Gente, não vai fazer vender mais, não adianta. Não adianta. Bom, eu acho que a partir do momento que os clientes, as marcas começarem a compreender que não basta realmente a dancinha, o post, etc. Tem a necessidade de se produzir uma estratégia eficaz, com planejamento claro, entender produto, entender a praça, entender as pessoas que você quer atingir. A regrinha básica lá do Kotler, que para muita gente está ultrapassada, né? Agora é tudo... Faço marketing digital. E as pessoas nem sabem o que é marketing. O que é o marketing digital? E aí, a partir do momento que as marcas começarem a entender isso um pouco melhor, eu acredito que a gente consiga alcançar uma performance melhor também com relação ao trabalho que a gente desempenha em relação à agência e à marca em si. Né? Eu acho que esse é um ponto que é crucial. Planejar, entender para depois executar. E sem isso é impossível ter um trabalho de resultado consistente. Acho que a gente vai concluindo aqui nosso primeiro episódio aí. Não pode ficar falando o primeiro, né? Mas como é o primeiro a gente fala. É atemporal, mas a gente fala. Vamos concluindo agora aqui o nosso episódio. Foi um prazer estar com todos vocês. Dá um like aí. Não deixa de se inscrever. Clica no gostei, hein? Dá o joinha aí, porque a gente falou um pouquinho de redes sociais, mas a rede social aí faz parte da nossa estratégia também. E é o primeiro de muitos. Tá bom. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.